Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto da drogaria. O nosso projeto da drogaria, ele já foi feita a videoaula 1, onde a gente viu como que eu gravo no banco de dados. Fizemos a videoaula 2, onde a gente fez a parte de edição e exclusão. E agora, nessa videoaula 3, a gente vai começar a parte de consulta. Então, para você assistir essa videoaula e dar continuidade no seu projeto, é necessário que você tenha assistido e feito o projeto anterior. Bem, vamos começar. Então, nós temos o nosso projeto lá da drogaria. Nós estávamos codificando o fabricante DAO. No fabricante DAO, nós fizemos a operação de salvar, fizemos o excluir, fizemos o editar. Agora, eu vou fazer aqui o pesquisar. Então, eu vou maximizar aqui, vou dar um clique duplo aqui no nome do arquivo e vou começar a fazer o meu método de pesquisa. O método de pesquisa, pessoal, é muito similar até aos demais métodos. Retomando, nós fizemos em 4 passos os métodos anteriores. Nós tínhamos que definir SQL, tínhamos que conectar no banco de dados, tínhamos que trocar as interrogações e tínhamos que mandar rodar o comando. Para eu fazer a parte de consulta, os 4 passos iniciais não mudam, a não ser por um pequeno detalhe. Depois do passo 4, que eu mandar rodar, eu vou precisar extrair o resultado da consulta. Então é o que eu vou estar fazendo agora. A gente vai fazer então o comando de consulta. O comando de consulta de banco de dados, ele é chamado select. Então vamos começar a fazer ele então. Eu vou fazer um método público. Diferentemente dos demais métodos, todos eles eram void. Por que void? Porque eu não tinha que retornar nada. Eu só entrava com informação, ele gravava, editava ou excluía, não retornava nada. Quando eu pesquiso, eu tenho que retornar alguma coisa. Aí você tem que pensar o seguinte: eu quero retornar quantos? Você tem que pensar então no tipo da sua pesquisa. Vamos começar a fazer a pesquisa pelo código. O código é a nossa chave primária. Se você lembrar da teoria da chave primária, você vai lembrar que chave primária quer dizer que eu só tenho um registro com aquela determinada chave primária. Ou seja, a chave primária ela é única. Então, sempre que eu fizer uma pesquisa por código, ou eu retorno nenhum, ou eu retorno 1. Então, para dizer que eu vou retornar 1, eu vou escrever assim, fabricante. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou retornar um fabricante na minha pesquisa. Como que eu vou sinalizar quando for nenhum? Eu vou mostrar isso no código daqui a pouco. Então eu vou chamar de buscar por código, abre e fecha parênteses. Ele vai receber aqui um fabricante que eu vou chamar de F. Esse fabricante F aqui, ele vai ser basicamente o critério da pesquisa. Então o F vai ser o critério da pesquisa. Só que qual que é o problema? Ele entra só com o código e retorna o fabricante completo. Da mesma forma que as demais operações, os fabricantes também têm que dar um retorno. Eu tenho que também dar um retorno e tenho que tratar a exceção. Então, para tratar a exceção, eu vou ter que fazer o throws SQL exception. Tá, começando a fazer. Esse erro que está dando é o seguinte, é porque ainda eu não fiz o return. A hora que eu fizer o return, ele vai passar a funcionar. Então, para eu fazer isso, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é seguir o passo 1, fazer SQL. Então, eu vou fazer o meu string builder, vou fazer a minha variável SQL. Então, eu criei o meu string builder, vou usar os meus appends, igual nós estávamos fazendo. E dentro do append vou digitar o comando. Então eu vou digitar. O comando funciona assim. Você escreve select. Ou seja, eu quero selecionar. No select você tem que falar quais são as colunas que você quer trazer. Por quê? Você pode ter 40 colunas. Só que quando você vai trazer o resultado, você não quer trazer as 40. No meu caso, eu tenho 2 colunas. Eu tenho a coluna código e tem a coluna fabricante. Só para a gente lembrar, eu vou maximizar aqui o meu Workbench, vou abrir a minha modelagem
aqui para a gente ver. Está aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui só para aumentar. Está aqui, ó. Meu fabricante, ele tem duas colunas. Ele tem a coluna código e a coluna descrição. Nesse caso, eu vou querer trazer as duas. Então eu vou sinalizar isso no select que eu quero trazer as duas colunas. Então eu vou voltar agora para o Eclipse. Vou escrever isso. Então eu quero trazer a coluna código e a coluna descrição. Lembrando de sempre deixar um espaço aqui no final. Vou colocar mais um append. Agora nesse segundo append, eu vou colocar a cláusula from. Para que serve a from? A from serve para definir quando eu quero dizer de qual tabela. Ué, eu quero buscar da tabela fabricante. Então, da tabela fabricante. Se eu rodasse essa SQL do jeito que ela está, ela já daria certo. Funcionaria sem problema nenhum. Só que ela traria para mim tudo. Por quê? Quando você faz um select sem definir um critério, ele traz todos os dados. No meu caso, eu falei, olha, eu quero pesquisar pelo código. Então isso quer dizer que eu vou ter que definir um critério. O critério nós já usamos na exclusão e já usamos na edição. Nós chamamos o critério de where. Então eu vou colocar aqui mais um append. E aí eu vou colocar o where. No where eu tenho que colocar uma condicional. Ou seja, eu vou colocar aonde o código for igual a interrogação. Não esqueça de colocar o espaço no final. Ponto e vírgula. Pronto, está feita a minha consulta. Eu quero buscar o fabricante, ou seja, quero buscar o código e a descrição do fabricante, cujo código é igual a interrogação. Agora, passo 2. Passo 2, a gente vai conectar. Para conectar, é igualzinho nós já fizemos nas videoaulas anteriores. Nós vamos usar o nosso fábrica. Então, vamos usar o nosso fábrica. Passo 3, eu vou substituir as interrogações, igual nós fizemos também nas videoaulas passadas. Então, eu estou até passando um pouco mais rápido para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, se alguém está assistindo essa videoaula pela primeira vez e está achando muito rápido, é porque tem que assistir as videoaulas anteriores para ver a explicação mais detalhada. Nesse caso, eu só tenho uma interrogação, eu tenho a primeira, é o código. Ué, o código ele é long, então a gente vai ter que usar o set long. Então eu vou definir a primeira interrogação, set long. Vou definir a primeira interrogação com o quê? Eu passei aqui um fabricante que eu chamei de f. Esse f para mim, ele vai ser o critério, ou seja, então eu vou dar f.getCódigo. Ponto e vírgula. Pronto. Aqui, esse f, então, vai ser o que o usuário vai digitar na tela no futuro. Agora, eu posso mandar rodar o comando. Agora começa a parte diferente. Nós vimos que para rodar insert, rodar delete, rodar update, eu usava um comando chamado execute update. Para rodar consultas, é um outro comando. Esse outro comando chama-se execute carry. Ele é diferente. Ou seja, por que ele é diferente? Porque além dele fazer a consulta, ele tem que retornar a consulta para mim em uma variável. Aonde que eu vou guardar o resultado da consulta? Para guardar o resultado da consulta, eu vou pressionar a tecla R, vou dar Ctrl espaço, eu vou procurar essa interface aqui, ó, result set Java SQL. Esse aqui é a interface que guarda resultados de consultas SQL. Então eu preciso dela. Lembrando, como o meu código está muito grande, mas ele fez aqui em cima, ó, deixa eu apertar o mais aqui, ele fez o import. Ó. Se você não usou o Ctrl espaço, você vai ter que digitar o import na mão. O que é um result set para mim? O result set é uma variável que guarda resultado de consulta. Então eu vou guardar o resultado da consulta nessa variável. Como que eu vou fazer isso? Eu vou mandar rodar o comando usando o execute carry. Então como que vai funcionar? Ele vai pegar esse comando aqui, vai rodar e o resultado desse comando, o resultado da consulta,
ele vai guardar para mim nessa variável que eu chamei de resultado. Ah, acabou? Não, não acabou. Qual que é o problema? Eu tenho como resposta um result set. Eu preciso de fabricante. Agora eu vou ter que converter result set em fabricante. Ou seja, eu vou ter que criar uma forma de criar um fabricante a partir de um result set. E tem também uma pergunta que tem que ser respondida. Será que eu achei mesmo? Então a gente vai ter que agora responder essas perguntas. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um fabricante e vou chamar ele de retorno. Vou começar ele com null. Para que isso? O que quer dizer essa variável retorno que é do tipo fabricante? Esse retorno para mim, ele vai ser o quê? Ele vai ser o fabricante que vai ser retornado. Ou seja, por que null? Quando eu não achar nenhum fabricante, o retorno vai valer null para mim. Ou seja, vai ser dessa forma que eu vou sinalizar que eu não achei nada. Ah, e se eu achar alguma coisa? Se eu achar alguma coisa, eu vou instanciar o fabricante com new e vou usar os setters dele para preencher ele. Tá, antes de eu fazer isso, então, eu tenho que saber se veio alguma coisa. Como que eu sei se veio alguma coisa? O result set, ele tem um método que dá para responder para nós se eu tenho alguma coisa. Usando o result set dentro do if, eu chamo o método next. Então eu faço if resultado.next. Detalhe, pessoal, o que o next faz? Ele pergunta assim, tem próximo? Ué, se o código deu certo, quer dizer que tem próximo. Ele dá verdade. Se o código deu errado, ele vai falar assim, ó, não tem próximo. Então, quer dizer que o fabricante tem que continuar valendo null. Então, a gente vai usar esse next bastante. Tem horas que eu uso ele com if, tem horas que eu uso ele com repetição, com while. Quando for vários, o if não vai resolver o nosso problema. Mas nesse caso, eu tenho certeza que ele só traz um. Então, eu vou usar if. Então, se der certo o next, ou seja, deu certo, eu tenho um próximo fabricante a ser consumido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consumir esse fabricante e jogar ele para a minha variável retorno. Então, eu vou instanciar o meu objeto retorno. E aí, eu vou setar as coisas do meu retorno. Então, retorno.setCódigo. E vou fazer o retorno.setDescrição. Certo, o que vai entrar aqui no código? Ué, vai ter que entrar aqui esse código que nós definimos aqui em cima. Ó. Vai ter que entrar o código do fabricante encontrado. Tá, como que eu faço isso? O result set, ele tem um comando que consome o que foi encontrado. Ele chama de métodos getters dele. Só que você tem que tomar um cuidado no seguinte. Eu quero consumir o código. Então o código, ele é long. Então eu vou ter que usar o getLong. Eu vou querer consumir a descrição. A descrição, ela é texto, string. Então eu vou ter que usar o getString. Então aqui eu vou fazer resultado.getLong e eu passo o nome da coluna, código. Esse nome que eu forneci aqui em cima aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para a descrição. Só que a descrição é texto. Então eu vou escolher o getString e vou passar o nome descrição, que está definido aqui em cima. Então esses dois nomes que estão aqui em cima, que eu estou passando o mouse aqui na linha 56, eles são usados aqui na linha 71 e 72. Tipos de erros comuns: escrita errada, ou seja, eu escrevo errado aqui, escrevo código errado, ou descrição errado, ou eu faço get com o tipo errado, por exemplo, o código eu venho aqui e escrevo getString. Isso vai gerar para mim alguns problemas. Então eu tenho que tomar um certo cuidado aí para não dar problema. O que falta agora? Ué, só falta retornar. Então, por fim, eu vou dar um return no meu objeto que eu chamei de retorno. Pronto. Está feito a nossa busca por código. Já está feito. Seguindo a mesma filosofia que nós já estávamos fazendo nas videoaulas anteriores, eu não tenho tela ainda, mas vamos testar para ver se deu certo. Vou abrir aqui o meu Workbench só para eu escolher um dado para a gente testar. Então deixa eu ver aqui, abrir meu Workbench.
Vou voltar aqui na tela inicial. Vou clicar em Local Instance. Vou expandir o Drogaria. Expandir o Tables. Vou clicar com o botão direito no fabricante. Opção Select Rows. Eu tenho aqui 4 fabricantes. Código 1, código 3, código 4 e código 6. Eu vou fazer 2 testes para vocês verem como vai funcionar. Eu vou fazer um teste com o fabricante dando certo. Por exemplo, vou buscar o fabricante de código 3. E aí eu vou buscar, por exemplo, o fabricante de código 5, que não existe. Tá, vamos voltar então para o Eclipse. Então aqui nós estamos implementando os nossos testes no main. Então só para vocês verem como ficou o meu buscar por código, o de vocês tem que ficar igual. Então vou rolar o meu programa aqui agora. Lembrando, esse monte de comentários aqui são todos os testes que nós fizemos nas videoaulas passadas. E eu fui comentando só para não apagar. Por exemplo, ó, aqui está o teste do editar. Então eu vou comentar ele para ele não me atrapalhar. E vou começar a fazer aqui embaixo o teste do buscar. Então vamos começar a fazer o teste do buscar. Para eu fazer o teste do buscar, eu vou ter que criar um fabricante. Vou criar aqui um fabricante. E vou ter que definir o código dele. Então, o primeiro fabricante que eu quero buscar, ele tem código 3. Lembrando, eu tenho que pôr o L porque é long. Eu vou criar um outro fabricante, aqui, eu vou chamar de F2. E vou setar o código dele como 5. Lembrando, o código 3 eu tenho na base de dados. O código 5 eu não tenho. Então, ou seja, o código 3 tem que dar certa pesquisa e o código 5 tem que dar errado. Tá, agora eu vou criar o down para fazer a pesquisa. Então, fabricante down. Fabricante down. Agora eu vou mandar fazer a busca por código. A busca por código, então, detalhe, pessoal. Eu preciso ter uma variável para pegar a resposta. Então eu vou entrar com F1. Só que o F1 só tem o código. Eu vou precisar aqui, por exemplo, de um outro fabricante para pegar a resposta. Então, por exemplo, vou criar aqui um fabricante. Vou chamar de F3. Ele vai receber o resultado da busca do 1. Vou criar aqui um outro fabricante, vou chamar de F4. Ele vai receber o resultado da busca do F2. Pronto. Aí ele vai dar erro pela falta de try catch. Então, clicando com o esquerdo aqui. Surround. Vou copiar esse código aqui também para dentro. Vou copiar esse código aqui. Vou apagar esse comentário. Aí vou colocar aqui uma mensagem de erro. Sysout. Ocorreu um erro ao tentar pesquisar um dos fabricantes. Tá. Como que eu vou testar se deu certo? Primeira coisa que eu tenho que vai acontecer. Então eu vou entrar com o fabricante F1. O F1 ele está incompleto, ele só tem código. Se der certo, o F3 ele vai ter o código mais a descrição. O F2 também está incompleto, ele só tem o código. O F4 ele vai valer nulo, vai dar erro. Tá, como que eu posso testar isso então? Uma forma de testar é você imprimir o resultado do objeto. Tá, vamos então depois da pesquisa mandar imprimir o objeto. Como que eu vou fazer isso? Dessa seguinte forma. Eu vou dar um sysout aqui. Vou escrever aqui, resultado 1. Vou escrever assim, resultado 1, mais vou mandar imprimir o F3. Vou criar um outro sysout, Ctrl espaço. Vou escrever resultado 2 e mais F4. Pronto. Vou mandar rodar para vocês verem o que vai acontecer. Por enquanto ainda não está completo. Então, só para vocês verem como ficou o meu main. Então, vou minimizar aqui. Vou pegar o meu fabricante down aqui para rodar ele.
Vou clicar com o botão direito nele. Run as Java Application. Pronto. Ó. No resultado 1, apareceu um tal de br.com.drogaria.domain.fabricante@e5f01b. E no resultado 2 deu null. O que quer dizer isso? Quer dizer que deu certo. Ah, mas o que é esse fabricante arroba? Isso daí, pessoal, é o seguinte problema. O Java, ele não sabe como imprimir objetos que nós implementamos. Então, ele está imprimindo aqui o endereço de memória do F3. No caso do resultado 2, ele está imprimindo null. Por quê? Porque não existe fabricante 5. Tá, vamos melhorar o nosso programa então, para ensinar o Java a imprimir o endereço correto. Vou voltar aqui. Abram para mim o fabricante. Abram para mim o meu domínio fabricante. Então vai ter lá os meus atributos, os meus gets and sets. E lá no final, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que ensinar o Java a imprimir o meu objeto fabricante. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um método que chama-se toString. O que você vai fazer? Escreva assim, ó, TO, e aperta Ctrl espaço. O Eclipse já vai sugerir para você, como primeira opção, a opção toString. Ó. É só dar um clique duplo. Pronto. Ó. Ele já criou para mim aqui um método toString. Como que funciona o método toString? Ele é um formatador de objeto. Como eu não tinha feito o método toString do meu domínio, por padrão, ele estava imprimindo o endereço de memória. Agora eu vou ensinar o Java a formatar o meu objeto. Vou apagar esse to-do aqui. E vou apagar essa parte do super. Aqui no return, o que eu vou fazer então? Eu vou aqui, basicamente, eu vou criar uma variável e vou chamar ela, por exemplo, de string saída. Nessa variável saída, eu vou formatar a minha saída. Eu quero que imprima código mais traço mais descrição. Aí eu vou retornar essa variável saída. Ou seja, em vez de aparecer arroba umas coisas estranhas lá, vai aparecer o código, um traço e a descrição. Esse toString aqui é de aula de orientação básica de orientação a objeto. Agora eu vou mandar rodar o fabricante down novamente. Botão direito, Run as Java Application. Pronto, ó. Agora deu certo. Agora no resultado 1 apareceu 3, ó. 3 traço descrição. Por que 3 traço descrição? Porque é como eu formatei, ó. Se eu vier aqui e colocar uma barra, vou salvar. Opa, acabei fechando sem querer, deixa eu abrir novamente. Eu vier aqui, ó, coloquei uma barra e mandar rodar o fabricante down de novo. Aí, ó, apareceu a barra aqui, ó. Então você formata como você achar melhor. Se bem que por JCF depois, isso aqui não vai ser tão relevante. Isso aqui vai ser mais importante agora, só para a gente ver se o resultado tá dando certo. Então, rodando novamente. Ou seja, ele trouxe. E o resultado 2, ele está trazendo nulo. Por quê? Porque eu mandei pesquisar um fabricante de código 5 que não existe. Então, pessoal, só para a gente fechar, então, como que ficou o meu buscar? Deixa eu maximizar aqui, ó. O meu buscar por código ficou assim. Então, o de vocês tem que ficar dessa forma. E o trecho que testa o buscar dentro do main tem que ficar assim igual ao meu. Lembrando que você tem que implementar o toString no seu domínio. Eu não vou fazer o toString ainda do produto, depois eu faço quando a gente for implementar o DAO do produto. Então, bem, pessoal, eu vou dividir a aula de consulta em duas partes para não ficar muito longo quando vocês forem assistir. Então, eu vou deixar a parte das demais consultas para a próxima videoaula. Eu vou pedir para vocês curtir e compartilhar esse vídeo. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. A gente se vê na próxima parte aí, onde eu vou mostrar as demais consultas. Bem, pessoal, é isso. Até a próxima videoaula. Abraços, até mais.